Good afternoon, everyone. Boa tarde, senhoras e It's a senhores. pleasure to É um have grande you prazer with us. ter I'm Rafael de conosco Albuquerque. I'm vocês product conosco. specialist Sou at Mobius. Rafael And Albuquerque. today we're going to discuss a Hoje very vamos important discutir topic about tópico muito importante bladder tumors. sobre tumores de And bexiga. it's our first webinar É nosso primeiro webinar sobre Mobius esse and assunto Diatec in Brazil. técnico And da we're Diatec no very Brasil. glad to have Estamos two muito felizes de ter conosco Rosela nossos Bruno. palestrantes, doutora Rosela Bruno. A doutora Rosela Bruno é uma pesquisadora da Universidade de Pisa. Tommaso Carlini é um especialista em gestão da Diatec. Nosso webinar vai ser dividido em 4 partes. Eu vou fazer uma introdução breve da Diatec no Brasil, depois o Tommaso vai falar sobre a Diatec no mundo, depois vamos falar sobre novos avanços no diagnóstico de tumores de bexiga, com a doutora Rosela Bruno, e por fim, vamos ter alguns minutos para perguntas e dúvidas. Fiquem à vontade para nos mandar as suas dúvidas. O som foi interrompido, não está chegando para a tradução o som. Agora voltou. Temos muito orgulho de trabalhar no campo de biologia molecular e genômica. O nosso objetivo é tornar o diagnóstico médico cada vez mais rápido e preciso. É uma correspondência perfeita com a Diatec, o nosso trabalho. Nós trouxemos isso para o Brasil porque essa tecnologia é muito rápida, é muito precisa. E vocês vão ter resultados em poucas horas. E vocês podem fazer isso. Se sua rotina é difícil, se vocês têm muitos pacientes, vocês podem obter resultados com muita rapidez. E logo depois de obter esse resultado, você já inicia o tratamento. Isso é bom para os laboratórios, isso é bom para os pacientes. Então, estamos muito felizes de ter a Diatec no Brasil. Em poucas, no máximo em 3 horas, nós já temos resultados. DNA ou RNA. Em poucas horas você já tem os resultados. Isso é muito bom. É uma solução completa, com software integrado, análise de software. Isso vem junto. E ele vem com liofilizado. Você coloca o seu material com DNA do paciente, com controle positivo ou negativo, é claro. E você coloca isso na máquina. É uma máquina que tem um software integrado. Depois de liofilizar, é fácil de transportar, não é um problema. Não é necessário congelar o material. Depois de ser liofilizado, é muito rápido. É uma solução completa com o software integrado. Ele é regulamentado. Depois de ter seu material, em 15 minutos, você configura o PCR, você coloca a máquina no ciclo, em torno de 80, 90 minutos, e aí você já tem os seus resultados, analisado pelo software.
O tempo de processamento é muito rápido. O tempo de entrega dos resultados é muito rápido também. Os laboratórios podem liberar os resultados em 3 ou 4 horas. Ele processa o seu material e já saem os resultados. No Brasil, nós dividimos nosso trabalho em oncohematologia. E é importante dizer que, atualmente, nós temos todos esses tipos de testes com registro na Anvisa e outros vão ser integrados. Estamos no meio do processo. Temos testes muito importantes, como NPM1, o Screening Quant, o IDH12 e muitos outros oncohematológicos. E também, para tumores sólidos, temos o RADI-ALK, o NRAS, BRAF, KRAS, e também temos um teste muito bom para o MGMT. Hoje vamos falar, como eu já disse, especificamente sobre tumor de bexiga. A nossa palestrante de alto impacto, pesquisadora de alto impacto de Pisa, vai nos contar mais sobre isso. E vamos falar mais sobre FGFR, portanto. Como falamos muito no ano passado como uma nova solução terapêutica, é importante dizer que nós temos esse teste no Brasil agora. É fácil, de fácil alcance. Converse conosco, converse com a Mobius. Fazemos uma apresentação para vocês, se vocês quiserem. Vamos ver qual é a sua meta, seu objetivo. Temos toda essa carteira de produtos para apresentar para vocês. No Brasil, somos muito felizes, temos orgulho de dizer que a Diatec está presente em todas as partes do Brasil, em todas as regiões. Aqui na região Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste e Norte. Principalmente na oncohematológica, PML, RARA, NPM1, BCR e ABL. E para tumores sólidos nós temos EGFR, BRAF, KRAS, NRAS, MGMT, DPID, IDH1 e 2. E estes outros testes que vocês veem aqui. E já temos uma base com mais de 300 pacientes por mês. São mais de 300 testes por mês. Começamos há apenas um ano. Então, é muito bom de ver que essa tecnologia está crescendo em todas as partes do Brasil. E como eu já disse, hoje vamos falar um pouco mais sobre uma nova oportunidade terapêutica para os pacientes com câncer urotelial. Falando principalmente sobre o FGFR3, porque o câncer de bexiga é a nona neoplasia mais comum da população mundial, assim como no Brasil. E no ano passado, nós tivemos notícias da Agência Europeia com a aprovação da erdafitinib para pacientes com carcinoma urotelial com alterações genéticas no FGFR3. Faz muito sentido com essas drogas, com esta droga especificamente, uma nova oportunidade terapêutica para esse tipo de tumor, para esse tipo de paciente. E com a tecnologia da Diatec, nós temos essa solução, essa detecção
tanto para o FGFR3 como FGFR2. Se vocês tiverem qualquer dúvida, se vocês querem saber mais sobre as nossas soluções, sobre a Ediatec, me mande uma mensagem que eu respondo prontamente na Mobius Life. Podemos fazer uma validação, uma apresentação, podemos ir ao seu laboratório para câncer de bexiga ou alguma outra específica que nós possamos lhe atender. E agora, vamos passar a palavra para o Tommaso Carlini. Boa tarde, Tommaso. É um prazer tê-lo conosco. Tommaso vai apresentar a Ediatec no mundo. Boa tarde a todos, obrigado, Rafa, pela apresentação e, é claro, obrigado a todos, a parceira Mobius por nos receber aqui, uma grande oportunidade de nos apresentar. Eu vou compartilhar uma apresentação muito breve para ter uma visão geral da nossa empresa e como apresentamos o nosso portfólio de produtos no mundo. Então, nós somos líder no desenvolvimento, na produção, na comercialização de farmacogenéticos. Somos um líder de medicina de precisão, especializados no desenvolvimento e na comercialização de kits de IVD, bem como software, a reagentes, kits, como o Rafa disse, liofilizados, instrumentos e software. Na Europa, estamos presentes com mais de 380 clientes ativos e temos a solução all-in-one, integrada com reagentes, hardware e software. Tudo com IVDR totalmente em conformidade com a União Europeia, com a norma EU IVDR, desde março de 2022, né? E temos essa obrigatoriedade, temos essa regulamentação, ela se tornou, ela entrou em vigor, portanto, nós somos certificados, estamos cumprindo essa legislação. Eu gostaria de mostrar um pouquinho sobre a organização da empresa. Vocês podem ver aqui a nossa sede, o nosso espaço laboratorial. E aqui nós realizamos demonstrações e damos o treinamento técnico para os parceiros. Recebemos muitas visitas aqui no ano passado, na nossa formação técnica. Temos todos esses equipamentos, os instrumentos para realizar demonstrações e treinamentos. Temos um time de mais de 10 pessoas dedicadas em tempo integral para a formação dos nossos clientes, para eles realizarem seu trabalho. E é claro que nós temos o nosso próprio time de bioinformática, que desenvolve um trabalho fabuloso. Estamos presentes no mundo, como vocês podem ver por este mapa, com uma rede composta por mais de 40 distribuidores ativos, exceto na Itália, claro, e na Alemanha, onde nós temos nossa empresa subsidiária, assim como na França e na Alemanha, onde nós fazemos o nosso país, nosso gerente do país faz contato direto, nossa exportação vai diretamente. Organizada com um gestor e um gestor comercial e 2 de exportação. E essa, então, é a nossa presença no mundo. Brevemente, gostaria de apresentar a nossa abordagem
Por que nós dizemos que somos uma abordagem completa, uma solução completa? Nosso objetivo é oferecer aos clientes uma solução completa, simples, rápida e acessível para o diagnóstico e o teste molecular. Temos essas linhas de produtos, o Easy PGX, que é uma solução RT-PCR que o Rafa mencionou, e a solução de NGS, chamada MediaPod. Não vou entrar em todos os detalhes, o Rafa mencionou algumas questões importantes. Liofilizado, pronto para usar. Então, é uma grande vantagem aqui. Não há perigo de contaminação. Depois que você extrai o material, o RNA, o DNA, você coloca a amostra lá e depois você baixa o relatório e começa a interpretação da análise do resultado, que é feito automaticamente pelo software, é óbvio. As vantagens, é claro que o tempo de manipulação é muito reduzido, 15 minutos, e os resultados em apenas 3 horas. Aqui nós temos também as características do nosso fluxo de trabalho, como o Rafael mencionou. E é claro que nós temos um portfólio muito amplo de vários resultados relevantes clinicamente. Desenvolvemos reagentes e kits em conformidade com a Sociedade Europeia de Oncologia. Todos os testes disponíveis no nosso portfólio estão relacionados, têm como alvo ao diagnóstico clínico. Não estão relacionados a pesquisas, a outros testes que não sejam para resultados clínicos. Muito obrigado pelo seu tempo, sua atenção. Se vocês tiverem dúvidas, podemos conversar posteriormente. Obrigado. Obrigado pela apresentação maravilhosa que você nos deu. E agora, vamos começar com a doutora Rosela Bruno. Obrigado, doutora. Boa tarde, senhoras e senhores. Obrigado, Rafa, pela introdução. Eu gostaria de agradecer a organizadores desse evento. É um prazer para mim estar aqui. Deixe-me compartilhar a minha apresentação. Como antecipado pelo título, vamos falar sobre novos avanços no diagnóstico de tumores de bexiga. Em detalhes, eu organizei o tópico em algumas partes. Primeiro, vamos falar sobre análise. Vamos falar sobre o nosso alvo molecular, principalmente alterações preditivas. Porque nem sempre é a mesma coisa. Temos que analisar as variantes para avaliar o caso específico. Temos que ter consciência das técnicas disponíveis e das amostras, que nem sempre são tão fáceis de achar as partes que nós precisamos e definir qual é a melhor abordagem. Nesse contexto, eu vou dar alguns exemplos da minha prática e, ao final da minha apresentação, eu quero salientar o papel do teste de precisão, principalmente para tumores de bexiga. Sabemos que os carcinomas uroteliais
Eles lideram as percentagens no mundo todo. Em torno de 90% dos casos. Nessa apresentação, eu vou me referir a 2 tipos: os localmente avançados, com prevalência de 20 a 25% dos casos, e o metastático, que corresponde a mais ou menos 5% dos casos. Por mais de 40 anos, cisplatina tem sido usado como uma das principais estratégias terapêuticas. Mas o cenário mudou. Ele foi muito melhorado, primeiro pela introdução dos inibidores e mais recentemente pela aprovação das drogas a partir de 2015. Então, os alvos moleculares para o carcinoma foram aprovados. Sabemos disso, que isso foi usado para as tirocinas regulamentando para o desenvolvimento. Hoje, no cânceres humanos, muitas alterações são responsáveis por FGR e sua desregulamentação. Os biomarcadores temos que analisar os impactos, incluindo classes específicas. A primeira é o FGFR3, com prevalência de 20 a 25%. Na maioria dos casos, em torno de 70% dos casos, algumas mutações são detectadas nesse carcinoma no gene 7 ou 9, no domínio transmembrano, da transmembrana. Então, o aminoácido é substituído, responsável por uma ativação, independentemente da liga. Outra alteração que nós temos, que nós analisamos, tem a ver com as fusões oncogênicas FGFR2. Na maioria dos casos, em torno de 80% dos casos, algumas variações são detectadas nesses carcinomas envolvendo FGFR3, que é a fusão, o parceiro de fusão mais comum no mesmo cromossomo. Depois de identificar os nossos alvos, as variantes, podemos fazer os testes em grupos. O primeiro se refere a gene único, com métodos multiplex precoces, com mutações específicas bem conhecidas. Em cada grupo, temos os PCRs para DNA, né, em tempo real, qualitativo, e PCR de RNA. Temos que analisar algumas alterações de hotspots, poucos alvos. Temos, em alguns casos, amostras inadequadas para NGS, casos urgentes e métodos confirmatórios. No segundo grupo, temos os assim chamados o sequenciamento e o screening, nos permitem lidar com as mutações conhecidas e desconhecidas na região de interesse. Nesse grupo, o padrão é representado pelo NGS, o Next Generation Sequencing, sequenciamento de próxima geração, enquanto uma abordagem que nos permite diferentes tipos de cálculos, não só com mutações de hotspot conhecidos, tem muitas amostras. E o NGS também é onde nós buscamos resistência. Agora, perdão, você pode falar um pouco mais lento pela questão da tradução? Em Itália, nós falamos muito rápido.
Eu estava dizendo que, voltando de novo nos nossos alvos moleculares, nós sabemos que para FGFR3, as mutações de hotspot não são detectadas para câncer urotelial. Mesmo se são detectados a maioria dos casos, mesmo se NGS seja o padrão ouro, essa abordagem traz instrumentos valiosos. Só um parêntese sobre análise do FGR. Não é aconselhável usar as mutações fluorescentes, porque na maioria desses arranjos FGR, intracromossomo que envolve um mapeamento genético que no mesmo cromossomo, no TSS e no FGR3. Nesses tipos de rearranjo, eles podem não ser vistos pelas abordagens comuns. Analisando, então, o efeito do PCR, que são altamente sensitivos, específicos, rápidos, temos que ter cuidado com a referência, porque de acordo com os PCRs, o número de alterações que podemos detectar é limitado. Com relação a FGR, hoje muitos kits foram validados, estão disponíveis comercialmente, cada um com um espectro de alteração específico, que é possível de detectar. Alguns kits incluem as mutações mais comuns, e outras menos comuns. No FGR3, no exon 14, por exemplo, o 9, e talvez tenha um impacto nesse fluxo. Com relação a Next Generation Sequencing, nós não nos referimos a uma entidade única, mas várias abordagens possíveis, que podem ser discriminadas de acordo com o tipo e lado do painel, material de começo de trabalho, o enriquecimento do alvo e a plataforma de sequenciamento. Nessa medicina de precisamento, os target panels, esses painéis de alvo, são limitados, dependendo do nosso interesse. E esse painel pode ser pequeno, até 10, de 50 a 100, médio, ou maior, mais amplo, acima de 100. O que é importante aqui é o comportamento para cobrir todas as alterações genéticas de interesse. Então, essa seleção de painel depende, é claro, de cada laboratório, da expertise do laboratório. E nós temos que conseguir cobrir todas as alterações genéticas, mas também da forma com maior custo-benefício. Então, existem diferentes abordagens de NGS que vão levar a diferentes resultados. Pensem sobre a análise das fusões genéticas, por exemplo. É possível analisar a fusão genética usando DNA ou RNA como painéis. No primeiro caso, trabalhando com DNA, estamos realizando uma avaliação indireta disso, sem as informações sobre suas alterações. No segundo caso, trabalhando com painel com base em RNA, nós temos um resultado direto na nossa amostra. É claro que nós sabemos que para lidar RNA é mais difícil, pode ser muito desafiador, principalmente como temos amostras de grandes arquivos. Então, isso pode estar relacionado a diferentes químicas do enriquecimento do alvo. Se nós usamos uma abordagem
de captura híbrida, a análise e a detecção de um parceiro conhecido de fusão, incluído no design do painel. Por outro lado, usando uma abordagem com base em Amplicon clássico, você pode lidar com os variantes conhecidas e não conhecidas. O que eu gostaria de destacar é que cada abordagem tem os seus prós e contras. É essencial ter consciência de todos esses aspectos antes de começar o nosso teste molecular, para melhor interpretar os resultados e dar aos clínicos, aos médicos, um relatório mais completo possível. Então, no NGS, ela exige material de insumo de qualidade, mas é verdade também que ele exige também boa qualidade analítica. O que significa é que todas as fases, todos os passos desse fluxo de trabalho devem ser verificados cuidadosamente e padronizados também. Cada fase impacta a outra e vão contribuir para o sucesso ou não sucesso da análise molecular. É verdade também para outros testes moleculares. Então, analisamos, por exemplo, as principais causas das falhas dos testes moleculares. No primeiro lugar do pódio, nós temos a fase pré-analítica. É muito importante salientar que a análise molecular começa com a pré-amostragem, que inclui o transporte, o processamento. Pensem nisso, a fixação, por exemplo, decalcificação. Se você não verificar o tempo e o tipo, você pode ter a migração da fragmentação do ácido nucleico, que é a maior causa do fracasso desse teste. Outro aspecto importante é a seleção para esse teste. Precisamos de uma amostra que seja precisa, com bom percentual do tumor. No segundo lugar do pódio, nós temos a análise pós-analítica. Estou me referindo aqui à análise bioinformática. Eu gostaria de destacar a importância de validar o software analítico. Isso é muito importante, faz parte da nossa prática clínica. Nem sempre é tão fácil de lidar com algumas variantes, como baixa frequência. Tem várias formas de correlacionar os nossos dados com os percentuais das células que estão nos tumores da nossa amostra. E é claro que temos que ter cuidado também com o nosso relatório clínico. Temos que conseguir relatar as nossas variantes de uma maneira clara para ajudar a traduzir os nossos resultados na prática clínica. No terceiro lugar do pódio, nós temos a própria fase analítica, com a avaliação e a purificação do ácido nucleico. Hoje podemos usar um passo totalmente automatizado, mesmo que alguns aspectos ainda precisem de um insumo manual, como o teste de RNA. Como eu já disse, para trabalhar com RNA nem sempre é tão fácil, tão simples. Depois dessa breve introdução, eu gostaria de mostrar para vocês um caso clínico de nossa prática de rotina. É o caso de um homem de 70 anos de idade, um carcinoma urotelial localmente avançado. Então, houve a requisição do teste de FGFR2 e 3, com suas alterações. Então, aqui temos o macrobloco, foi selecionado, e uma amostra foi feita com 40%. Nós realizamos um enriquecimento de tecido com uma dissecção, usando o sistema automatizado. Fizemos testes de qualidade e quantidade de DNA e RNA. Como vocês podem ver, os resultados, em ambos casos, tivemos uma alta fragmentação.
Então, o DNA e RNA não estavam adequados para NGS, Next Generation Sequencing. Como podemos testar casos assim? Em nossa prática de rotina, nós usamos diferentes tipos de NGS e seus painéis, pequenos painéis para DNA e outro com base em RNA, incluindo apenas biomarcadores aprovados, é claro. E também painel tamanho médio, que nos permite análise não só por biomarcadores aprovados, mas também de supressores, como vocês podem ver aqui, com genes 11 e outros que têm impacto, nesse caso, do diagnóstico. E também nos permite avaliar alterações de estabilidades. Mas se uma amostra não for adequada para NGS, podemos usar o RT-PCR e fazer um ensaio com relação a esses parceiros. Nós adquirimos um teste FGFR2, um detector que detecta variações e fusões mais comuns. Voltando ao nosso caso clínico, não era adequado para NGS, como eu disse, mas era adequado para este teste aqui. Nesse caso, uma alteração preditiva foi realizada no exon 11, no FGFR3. Então, o paciente potencialmente poderia fazer o teste das drogas correspondentes. Ele destaca a importância desse teste e, na verdade, em nossa prática, cotidianamente, nós vivenciamos esse tipo de desafio, esses ensaios, como são cruciais para lidar com casos desafiadores. E relatamos os dados uma série consecutiva de carcinoma urotelial, de ambos os tipos, são o escopo dessa apresentação. Então, fizemos um estudo com a população de 40 carcinomas uroteliais avançados e metastáticos. Em 9 casos, ou seja, 22,5% tinham um tumor, um percentual baixo de células de tumor, que foram excluídos. Então, 11 casos eram padrão, FFPE, blocos, 11 tinham um teste de mutação e fusão bem sucedido, e 3 tiveram RNA inadequado para NGS, mas adequado para RT-PCR. Todos os testes disponíveis no nosso laboratório. Então, era inadequado para RNA, mas adequado para o outro. Então, combinando esses testes, essa disponibilidade de testes para cada caso, podemos analisar 87% dos casos tiveram sucesso, testados para mutações de FGFR3 e fusões. Na nossa população, não houve fusões genéticas, não foram detectadas, considerando o tipo e o número baixo de amostras analisadas, mas descobrimos 7 casos de mutações FGFR3. Além disso, alguns casos analisamos no exon 7, 5 casos. Então, em conclusão, as alterações preditivas do FGFR3, o carcinoma urotelial. Então, existem mutações genéticas e rearranjos
Portanto, precisamos lidar tanto testes com DNA como RNA. Sabemos que NGS é o gold standard, é o padrão ouro, mas o laboratório às vezes não pode confiar em só uma tecnologia, porque nem todas as amostras são iguais, e principalmente para FGFR3, onde tem um número limitado de alterações dos spots. Então, às vezes, PCR é uma abordagem muito útil. Tem, às vezes, amostras que não são adequadas para NGS, como mostramos. Então, a análise, ela precisa ser levada em conta. Claro que nós temos que trabalhar para otimizar o painel do carcinoma epitelial, como nós fizemos para outros cânceres, como de pulmão, por exemplo. Mas hoje, nós podemos testar todas as amostras. Nós temos que otimizar a fase de pré-análise, de análise, de pós-análise, fazendo uma estratégia de teste com base nas características da amostra, assim, realizando cooperação, colaboração entre todos os profissionais, todos os cuidadores, profissionais de saúde, de oncologia e todo o time que compõe esse trabalho maravilhoso. Muito obrigado pelo seu tempo e sua atenção. Obrigado, doutora Rosella, ótima apresentação, ótimos dados. É importante ouvir isso, saber que NGS não é a solução para tudo, então algo combinado fica melhor. Nós temos algumas perguntas aqui. A primeira, Tommaso, como a tecnologia de liofilizado pode impactar a eficiência e confiabilidade dos testes de laboratório? Obrigado pela pergunta. Como eu estava dizendo durante a apresentação, durante a introdução, é claro que o liofilizado, o formato liofilizado, ajuda muito o operador do laboratório para evitar qualquer tipo de erro que pode ocorrer com relação à contaminação que possa acontecer durante o preparo da mistura. Porque, como você sabe, o formato clássico, os reagentes podem causar a contaminação, erros durante a preparação. Então, acrescentando uma ferramenta pronta para usar, ready to use, pronta para usar, como uma amostra, isso ajuda muito, economiza o seu tempo, reduz o tempo de processamento e ajuda muito na confiabilidade do teste. É claro, como você estava dizendo, Rafael, também o armazenamento e o transporte se tornam mais eficientes. Você não tem mais que liofilizar nada, já está pronto, existe mais, a relação de custo fica muito mais interessante. Então, com menos 20 graus, você faz o armazenamento. Então, primeiro, então ele ajuda muito a evitar todos esses pequenos problemas que podem acontecer, podem ser erros, e você não precisa fazer vários passos que anteriormente eram necessários. Então, espero ter respondido essa pergunta. Obrigado. A segunda pergunta é: qual é a relevância clínica da mutação genética FGFR para a terapia personalizada do câncer de bexiga? Doutora Rosella. FGFR são biomarcadores preditivos
So they can candidate Então, eles patients podem ser candidatos a pacientes para o tratamento biológico, rather than standard chemotherapy. em vez da quimioterapia padrão. I think Claro. the third question is, I mean, A terceira pergunta complement of that one. é o complemento da primeira. Qual a importância de identificar biomarcadores no diagnóstico e no tratamento de câncer de bexiga? Se você quiser dizer mais alguma coisa sobre isso, fique à vontade. Erdafitinib was approved at least by Então, o FDA Fitinib foi aprovado pela FDA, FGFR inhibitor for patients um inibidor harboring FGFR, activating alterations within com alterações I'm, no of course, I'm referring to 2 e mainly to 3. Claro que estou me referindo urothelial ao carcinomas carcinoma progressing metastático, after first principalmente, lines of treatment. So como tratamento de their primeira detection linha. is crucial because Então, isso é has crucial, been reported an important improvement porque já foi in relatado a terms of melhoria em termos de resultado. So the first question is how Então, a próxima pergunta é: como o diagnóstico molecular do câncer de bexiga evoluiu na Europa e quais tendências podem ser esperadas para a América Latina? Você pode começar, eu posso complementar, inclusive. Podemos dizer que o diagnóstico molecular para o câncer de bexiga é relativamente novo no contexto de medicina de precisão e principalmente até hoje limitado à análise de FGR, porque só foi os biomarcadores aprovados foram dos genes 2 e 3, mas eu acho que no futuro o diagnóstico molecular para o câncer de bexiga vão se desenvolver mais, principalmente porque quanto mais nós testamos, mais encontramos. Então, esse é o passo que nós esperamos para o futuro. Exato, acho que na América Latina é o mesmo atualmente. Podemos ver que a biologia molecular está acontecendo cada vez mais em outras partes da América Latina. Está presente no futuro, digamos assim, vemos isso acontecendo. A pergunta 5, quais são os desafios enfrentados pelo diagnóstico molecular do câncer de bexiga e como esses novos avanços podem superar esses desafios? Sim. Geralmente nos pedem para analisar as alterações FGFR, todo o arquivo. Nem sempre é tão fácil fazer isso. Ter DNA de qualidade e RNA para todos os tipos do arquivo. Tem outro aspecto que temos que considerar também. Essencialmente, no câncer de bexiga, quando preparamos, fazemos a pré-análise, temos dificuldade de chegar no diagnóstico muitas vezes. Por quê? Porque alguns tipos não são tratados muito bem. Não são formalmente fixados de acordo com os procedimentos padrão, porque o alvo não era adequado. Na minha opinião, um dos maiores desafios, felizmente, nós temos mais de uma técnica para isso. Como eu mostrei, com o nosso estudo preliminar, nós combinamos NGS e outras técnicas, conseguimos ter um resultado confiável. Na maioria dos casos, temos que trabalhar muito, continuar o trabalho para tentar otimizar a fase pré-analítica. Obrigado. Dúvida 6. Como a detecção da mutação do gene FGFR
influencia a decisão terapêutica para pacientes com câncer de because bexiga. the presence of A activated presença predictive de alterations within ativação dessas FGFR alterações na make the FGFR patient eligible for treatment faz que o with paciente seja elegível para o tratamento. Thank you. We have Obrigado. here someone. Rosella's presentation was very good. Alguém disse que a apresentação da Rosela foi muito boa. And question Um comentário, a 7. pergunta 7. How does the Como o kit kit work? funciona? How are Quais são as its vantagens benefits principais over com relação a outras abordagens diagnósticas moleculares? So, the kit is Então, o kit, DNA and ele é DNA, RNA. RNA. Starting material are both DNA and Então, RNA. tanto para RNA como DNA, para detectar mutações, é claro. DNA e até 13 para FGFR e para RNA com FGF2 e 3 complete detection kit com kit completo de detecção. As I said before, como eu disse antes, o tempo de manipulação é muito reduzido, é muito simples, é muito fácil de usar. Então, no fim das contas, o laboratório tem a possibilidade de dar os resultados e o relatório para o tratamento no mesmo dia da análise. Doutora Bruno, gostaria de acrescentar alguma coisa? I agree. Eu concordo. O instrumento funciona muito bem, realmente é muito rápida. Eu não sei se vocês normalmente têm que gerenciar, administrar isso. Eu não sei como seu time de oncologia trabalha com isso, mas nossos pacientes, eles gostariam de ter os resultados o mais rápido possível, principalmente para casos urgentes. Isso é muito útil. Em poucas horas, a gente já consegue passar para eles um resultado confiável, não é? Obrigado a ambos. Foram muito rápidos e precisos. Pergunta 8. Apenas alterações no gene FGFR pode ser detectada pelo FISH? Não pode ser detectado pelo FISH. Gostaria de especificar isso. Que o padrão, o teste que é usado na maioria dos laboratórios moleculares para detectar o ROS1, por exemplo, não é tão bom para FGF, porque a maioria das fusões acontece no mesmo cromossomo. E esses tipos de rearranjos podem ser ignorados pelo FISH. Então, se vocês tiverem que usar um teste de gene único, você não deve usar o FISH. Não é recomendável. Ótimo. Pergunta 9. O perfil de paciente com maior incidência foi com maior incidência de câncer de bexiga? Perdão. Qual foi o perfil de paciente com maior incidência de câncer de bexiga? Homens mais velhos, alguns fatores de risco, como tabagismo, como outros tipos de câncer, na verdade, certo? E a última pergunta, vocês já mencionaram na sua apresentação, vocês podem comentar de novo. Quais são as vantagens do teste comparado ao método NGS? Tomaso, gostaria de falar um pouquinho também sobre isso?
O que eu poderia acrescentar é que, claro, nós temos método PCR, que nós estamos falando, é uma forma de obter resultados. Você pode esperar o NGS, mas se você não quiser esperar, em menos de 3 horas você vai ter o resultado. O NGS é uma análise multiplex e o resultado. E você vai precisar de mais tempo para receber os resultados, certo? Eu vou deixar para a doutora Bruno os comentários. Eu gostaria de especificar que, no geral, não existe uma técnica que seja a melhor que a outra. Cada técnica, cada método tem seus prós e contras. E sempre temos que discutir isso, essa relação com relação às amostras, os alvos que temos que testar, o número de testes. Se estivermos falando sobre câncer de bexiga, hoje, alterações preditivas são poucas. E é possível analisar isso no PCR, economizando tempo. Mas se você me fizer a mesma pergunta, por exemplo, a outro câncer, NGS pode ser o melhor, pode ser o gold standard, pode ser o padrão para outros tipos de câncer, diferentes tipos, principalmente com biomarcadores aprovados, e não é possível analisar todos eles em tempo real pelo PCR. Então, sempre temos de discutir técnicas, suas vantagens e desvantagens, com relação ao contexto clínico específico em que nós vamos usá-los. Muito bem, obrigado, doutora Rosella. Temos outro comentário aqui. Parabéns, doutora Rosella. Obrigado, Tomásio. Acho que é isso. Recebemos muitos materiais de vocês. Uma outra pergunta aqui, Tomásio. Você pode nos falar um pouquinho sobre a qualidade da amostra para usar no kit? A quantidade e a qualidade da amostra para usar no kit. 80 nanogramas por amostra, para o material de começo, RNA e DNA. Nesse caso, eu gostaria de pedir também para a doutora Bruna dar o apoio técnico sobre isso. Sempre nos referimos a esse pedido, certo? Sim, isso. Para DNA, até 10 nanogramas, ou 10 menos, normalizamos a nossa amostra. Microlitros. Para RNA, por outro lado, usamos de 25 microlitros. Nosso RNA, 10 nanogramas de concentração de microlitros. Mas cada laboratório otimiza de forma diferente de acordo com as suas amostras, sua amostragem. A amostragem nem sempre é a mesma. Nós trabalhamos com um laboratório externo. De acordo com as suas análises, algumas amostras você pode analisar usando menos material. Por outro lado, tem outras amostras com diferentes características, tem alto nível de fragmentação e requerem maior quantidade. Mas, em geral, nós usamos 2 nanogramas em 25 microlitros de volume, 50 nanogramas e 10 nanogramas para RNA. Um volume de 25. Se isso estiver disponível, analisamos essas amostras
material and também com materiais mais we baixos. rarely have problems. E raramente temos problemas com isso. That's good. Yeah. Whereas think with that's- NGS it is more difficult. Com NGS é Yeah, mais difícil. right, Sim, yeah. sim, certo. I think we don't have any other questions. Não temos right? mais nenhuma dúvida. That's Então, it. I would like to thank é isso. you, Gostaria de agradecer. Dr. Rosella Bruno. It's a Do- pleasure to have Doutora you Rosela with us. Bruno, foi um as well prazer as, tê-la conosco, Tommaso. It was assim very como good Tommaso, foi muito bom, uma ótima apresentação. I'd like also to thank you, our audience. Também gostaria de agradecer ao nosso público pelo YouTube. And I hope see you soon. Espero vê-los em breve Other discussions like com outras discussões, topic, of course. outro tópico, é Thank you. claro. Thank you a lot. Thank Muito you. obrigado. Uma boa tarde a todos. Thank you. Thank you.